Que tal viajar num disco voador, manter contato com ETs? Lima Duarte estreia aqui no Fantástico apresentando histórias impressionantes, inacreditáveis, muito além da imaginação. A partir deste domingo, você vai conhecer comigo aqui no Fantástico o relato de gente que afirma ter passado por experiências extraordinárias. Pessoas que vivem num mundo sem limite. Este homem procura sinais no céu. José Tadeu Alves, mineiro, 36 anos. Hoje funcionário público em Brasília. Tadeu garante que há 15 anos mantém contato com seres extraterrestres. Ele afirma que já viajou em discos voadores. Foi aqui nos fundos de uma casa simples, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, que Tadeu diz ter visto pela primeira vez um disco voador em agosto de 79. Isso aqui era uma horta, não havia essa plantação de milho. E ele estava na sala da casa, vendo televisão com a noiva, quando de repente sentiu uma espécie de impulso, uma necessidade de chegar até esse ponto. E chegando lá, eu presenciei alguma coisa estranha, porque tinha uma estrela diferente no céu. E ela piscava e apagava e reacendia em outro lugar. Mas de repente ela começou a baixar. Ela veio baixando, 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 clareando todo o terreno. E eu, desesperado, sem controle do meu corpo, a única coisa que eu consegui realmente fazer foi soltar o meu corpo e cair para frente. Caí de cara no chão. E aquela luz me envolveu. Eu senti alguma coisa gelatinosa tocar o meu corpo. Foi a única coisa que eu me lembro até esse momento. A noiva dele, na época, Marileia Martins, não se lembra de ter visto nada porque teve medo de chegar até aqui. Mas se lembra perfeitamente de como é que ele voltou para casa. Ele tinha, assim, o rosto pálido e parecia mesmo que ele tinha visto alguma coisa do outro mundo, né? Estava, assim, bem diferente do Tadeu que eu conhecia. A ex-noiva do Tadeu acha que ele está dizendo a verdade, mas e o povo na rua? Será que as pessoas acreditam numa história tão estranha? Eu tenho a impressão que esse cara é louco. Tudo é possível, né? Acredito sim. Eu acho que ele sonhou. Ouviu muito filme do ET, né? Não só acredito, como já vi um objeto voador não identificado. Conversa fiada. A grossa mentira. Só acredito se eu for. Tadeu afirma que depois daquela noite de agosto de 79, passou a manter contato frequente com os discos voadores. A família dele em Barbacena diz que a personalidade de Tadeu mudou muito por causa desses estranhos encontros. Ele ficou muito diferente. Chegou a ficar até agressivo conosco, porque ele sumia, não falava onde ia, chegava tarde ou não voltava para casa. E a mãe ficava muito preocupada. Sempre parecia meio assustado. A gente não compreendia o que tinha se passado com ele, né? Ah, mas agora a história fica ainda mais fantástica. Enquanto vivia em Barbacena, Tadeu não entendia o que é que estava acontecendo. Ele disse que via as luzes, mas que não percebia o significado daquelas experiências. Quando se transferiu para Brasília, conheceu um dos mais respeitados ufólogos brasileiros, o general Moacir Uchoa. O general disse a Tadeu que em Brasília ele teria um contato que mudaria sua vida. E que pela primeira vez se encontraria cara a cara com seres extraterrestres. O encontro aconteceria em outubro de 88, a 60 quilômetros de Brasília, perto da estrada em direção a Palmas, Goiás. Eu cheguei nesse ponto aqui e de repente surgiu um raio no céu. Fez um zigue-zague e aquela luz foi crescendo e começou a bailar aqui nesse ponto aqui. Eu vou pousando lentamente aqui, neste ponto. A nave, ela tinha uns 6 metros de diâmetro, mais ou menos, por 4 metros de altura aproximadamente,
e soltava muitas luzes de várias cores. Na hora que eles abriram a portinhola, né, aí eu fiquei naquela posição assim de vamos ver o que vai acontecer. Não, ou eu corro ou eu morro, eu vou ficar aqui. Aí saíram 4 seres de dentro da nave, ou da luz, dessa luz. Veio caminhando um pelo centro, um pela esquerda e outro pela direita. Eu achei interessante o que saiu pela direita, na realidade, a esquerda deles. Ele saiu aquela corridinha, mas era uma corridinha parecendo uma coisa meio robotizada, e olhando a cabecinha assim, aquele olhão grande, né? Ele foi se aproximando de mim, né? E levantou a mão direita, fez uma saudação. E me convidou, eu entendi que fosse um convite para entrar na nave. Aí eu abaixei, entrei, e eles me convidaram para que eu deitasse numa espécie de maca. Eles pareciam aqueles zumbis entre eles. Um passou para o outro um aparelho, ele passou sobre o meu corpo e eu adormeci. Depois de um tempo, eu acordei, saí da nave, a gente se despediu e eu senti uma queimação na orelha, né? Que eu só fui ver isso em casa, quando eu cheguei na minha casa. Existem outras coisas incríveis nessa história toda. A família de Tadeu